né, legalmente estipulado pela Constituição e pela lei. Nós, mais de um mês atrás, né, pusemos a carta ao governo provincial de Benguela, né, dizendo então que nós iríamos nos manifestar perdão, num dos conhecidos largos, nesse caso 1º de maio. Se bem me lembro, a carta nós remetemos ao governo provincial no dia 13 de fevereiro do ano em curso. Remetida a carta, nós, segundo ainda a lei, depois de 74 horas, não obtivemos por parte do governo qualquer tipo de contestação. Então, tudo leva-nos ou indica que a manifestação estava legalmente, né, vista pelas autoridades competentes. Nós fomos fazendo então a nossa mobilização, né? Fomos levando a palavra, levávamos também a palavra nos órgãos de comunicação social, uma vez que são através dos órgãos de comunicação social que a gente pode fazer chegar com mais facilidade as informações de todo e qualquer tipo de atividade. Serviço este que depois de algum tempo estava a ter êxito, nós achamos melhor, vendo que estava a se aproximar o dia, né, tão almejado, achamos melhor então remeter uma outra carta ao governo no sentido de formalizar o itinerário que seria então a nossa trajetória. Nós fizemos entrar esta mesma nota que já dizia, nesse caso, a manifestação, que também a carta já esteve lá dentro, apenas esta nota era para relembrar o governo e as autoridades que nós sairíamos mesmo no dia 10. Esta carta foi entregue na passada quarta-feira, levamos de manhã à Secretaria-Geral do Governo Provincial, fomos esperando a reação. Naquele momento ou naquele dia não tivemos qualquer tipo de contestação. Faço a repetição. Nesse caso, nós ficamos totalmente surpreendidos numa quinta-feira, neste caso, quinta-feira passada, num dia feriado, né, que as instituições públicas ou privadas, se calhar, nem todas têm estado nos seus dias normais de expedientes. Nós fomos surpreendidos no famoso Jardim Milionário, quando chegava então um senhor, né, não me lembro o nome, mas dizia ser o diretor do gabinete, né, do governador ou vice-governador. Deu-nos, nesse caso, uma carta, né, que a carta esta, ele pediu que eu assinasse no momento. Eu achei estranho, ele não me conhece, nem eu conheço ele. De repente chegou, é o senhor Hugo. Eu fiquei estranho, ou espantei-me no momento. E perguntei, primeiro procurei saber quem é o senhor. Eu sou o diretor do gabinete do governador ou vice-governador, já me passa em mente. Então, eu trouxe aqui essa carta, porque nós recebemos a vossa carta quarta-feira e nós trouxemos aqui a resposta. É um trabalho que eu até achamos dificuldade para vos localizar, porque vocês não meteram a vossa localização, coisa essa que nós contestamos porque é autêntica mentira. Eu peguei a carta, eu estava a tentar ler, o senhor dizia, não podes ler, assina, estou com muita pressa. Eu disse, não posso assinar sem antes ter lido ou ler a carta. Tá bom, tens um tempinho, podes ler. Eu li, a carta dizia que nós estamos expressamente proibidos de nos manifestarmos no 1º de maio, porque lá há 2 estabelecimentos políticos de 2 partidos políticos. Eu fui lá no espaço fazer algumas averiguações, tive a oportunidade de averiguar que lá há apenas comitês, né, de partidos políticos, mas não de 2, conforme diz a carta. No Largo 1º de Maio há um comitê provincial do MPLA e há outro comitê municipal também do MPLA. Nesse caso não entendo como é que na carta vem de 2 partidos, se calhar não tinha visto antes. Então eu li, fui tirar os meus pareceres, como a manifestação já estava, ou a carta já estava remetida um mês antes, não tive problemas em assinar. Daí que assinei, ele levou, e eu fiquei com aquela resposta dele. Como não contestaram a carta que já tinha entrado no dia 13, né? No dia 13 de fevereiro, então a manifestação não há distúrbio por parte das autoridades competentes. E nessa mesma nota que nós fizemos entrar para ressalvar o itinerário
ou a zona em que nós iríamos marchar. Nós pedimos que as autoridades ou o governo provincial notificasse as autoridades competentes no sentido de protegerem os manifestantes. Nesse caso, a polícia, que são as forças de ordem pública. Estava lá naquela nota. Eles receberam, me contestaram. Mais tarde, surpreendi-me quando chamam-me e dizem que aquela nota de imprensa que entrou na quarta-feira não estava legal porque não há lá endereço. Nós, incansavelmente, fomos lá novamente ao governo provincial procurar saber por que eles diziam não estar legal, uma vez que nós temos os nossos contactos na carta anterior. Eles poderiam muito bem ligar para nós, coisa que não aconteceu. Então eles dizem, não, é só vocês meterem aqui o vosso endereço e a coisa está resolvida. Nós não estamos aqui para vos arranjar sarilhos, nós estamos aqui para colaborar, né? No sentido de sermos as autoridades competentes. Mas há uma questão que se coloca aqui, em que circunstâncias vocês foram detidos? Nós fomos detidos na sequência da manifestação. Nós pretendíamos ir no local já planificado, né? Nesse caso no famoso Liceu Comandante Cassange, e nós fomos lá averiguar e já estava lá montado um aparato policial enorme, um aparato medonho. A polícia já lá convencida de que se esses chegarem aqui vão ter que lhes merecer. Eu recebo o telefonema desde o dia 25 de fevereiro de que eu estou a me meter com o governo e terei resultado que nem eu, nem a minha família terá de suportar. Eu recebo telefonemas, não vem nome, nem número, vem apenas número desconhecido, ou então nem o número. Mas no liceu havia atividade também do governo? Nós, quando nós fizemos entrar na nossa carta, o governo, nesse caso, que eu respeito muito, porque também não devo ser hipócrita a dizer que não tem trabalhado, eu reconheço o seu trabalho, mas o governo, se fosse mais sério, teria nos dito que neste liceu também terá lá uma atividade. Nós só fomos informados de que no liceu teria atividade um dia antes da manifestação. Mas a presença policial não seria também em função, se acolher da carta que endereçaram ao governo, o governo providenciar as forças de ordem, tal como disse anteriormente, para assegurar a vossa presença lá? Naturalmente, mas o que nós estranhamos é que a polícia, eu não posso dizer quem eram esses elementos, mas nós estávamos serenos e que nós víamos na postura, né, de alguns agentes policiais de que estavam lá somente para, sim, a nossa espera nesse caso. Tudo bem que se calhar estariam lá a proteger os outros que estavam lá a fazer, e também é a obrigação da polícia também proteger a nós manifestantes. Qual é a diferença que notaram nisso? A diferença que notamos... Vocês sabem que vocês estavam para realizar uma manifestação pacífica. E aliás até dizia muito bem de que ao governo solicitaram para que os órgãos competentes tomassem providências. E claro que a polícia, quando sai para tomar providências, tem a sua forma, tem o seu comportamento de se posicionar. Alguma irregularidade notaram quanto ao posicionamento do que? Aliás, até aqui o que se pretende saber, em que circunstâncias que vocês pararam nas hostes da polícia? Portanto, eu falo também, eu sou membro da Umunga, né, de uma associação de direitos humanos, e eu fui lá para fazer a cobertura do ato, né, da manifestação, filmar e ouvir as pessoas, exatamente, da Umunga. Então, também fui surpreendido, de repente, quando um senhor começou a me dar corrida, né, deu corrida a mim e outros colegas. Sim, estava civil, ele me deu corrida, por exemplo, até uma curva ao lado do tanque de água. Portanto, eu comecei a correr, inclusive a câmara caiu. Portanto, eu vi, quando o civil mostrou uma pistola, foi nessa questão que eu disse melhor eu parar, e o outro civil que estava numa moto também tinha tipo uma pistola no coiso, como é? Naquele espaço que por cima põe a cadeira da fada. Quando eu vi a pistola, então eu disse, pá, que é melhor parar, vale a pena que eu pare sem que seja agredido e saber pedir razões porque que estava mal a levar, né? Ele identificou-se que era mesmo polícia? Não se identificou, por mais que mal ele me agarra, um tempinho, depois de uns 2 minutinhos, aparece o carro da polícia e me põe, vim eu sozinho. Uma coisa que se impõe nessa altura, depois da vossa detenção, que tipo de tratamento receberam das autoridades policiais? Houve excesso naquilo que é o comportamento da polícia
violência, houve excesso, houve atitudes que vocês interpretam como estando à margem daquilo que a lei estabelece nesse tipo de situações? Por exemplo, o tipo de comportamento que ela apresentou não foi tão péssimo, porque não fomos agredidos, apenas nos puseram numa cela em péssimas condições, de xixi, porque eu na minha vida nunca tive preso e aquilo para mim foi um grande choque. E depois estar a ser sido algemado para levar numa área em que eu não conheço, por exemplo, que é lá a área do 11, uma unidade de polícia também que eu não conheço, para mim o aspecto negativo é isso. Agora, em termos de agressão física ou outra, eu não sofri nada até agora. Então, do seu ponto de vista, houve apenas tortura psicológica por parte dos agentes da Polícia Nacional que os detiveram? Com certeza, alguma tortura psicológica, né? E, portanto, mais essa questão de estar a insistir que eu entreguei, nesse caso, o equipamento que é da minha instituição, né? Que agora perdi todo o equipamento, de ter, por exemplo, eu não ter sofrido uma agressão física, mas a grande perda está a questão do material da minha instituição, né? Que também, meus colegas, creio que já devem ter já conhecimento do que está a acontecer e esperamos o que é que eles agora vão fazer. Queres dizer mais algo? Sim, eu queria deixar bem claro aqui, né? Principalmente alguns órgãos de comunicação social, né? Que estão a fomentar na cabeça da sociedade benguelense de que há partidos políticos e dirigentes políticos da oposição metidos nisso. Para dizer que isto é uma autêntica mentira. Estes jornalistas e estes órgãos de comunicação social pretendem com esta versão sujar a imagem de alguns dirigentes políticos, tal como os seus partidos da oposição, para dizer que isto é mentira. Nós somos Movimento Patriótico Unido, somos movimento revolucionário que nos batemos pelas causas justas do povo angolano e, nesse caso, benguelense em particular. Nós não fomos coagidos por nenhum elemento da organização política da oposição. É uma iniciativa nossa.